Nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre divórcio litigioso. No vídeo anterior, eu falei sobre divórcio consensual. Falei das vantagens do divórcio consensual, mas nesse vamos tratar do divórcio litigioso, que é justamente o divórcio que se faz quando não há outra alternativa de conciliação entre as partes. Porque se não há uma conciliação entre as partes, para que se faça um divórcio consensual, e uma das partes está sofrendo abuso físico, abuso psicológico do outro, e precisa de um divórcio litigioso, não há outro jeito a não ser o divórcio litigioso. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like. O divórcio litigioso nós classificamos como a última alternativa entre o casal. Quando não há mais outro jeito, não há qualquer possibilidade de convivência sob o mesmo teto. Aí se dá o divórcio litigioso. No divórcio litigioso, já começa que ele é muito mais oneroso, tanto para as partes, como também para o advogado, porque ele é mais caro, porque o divórcio litigioso entra com a petição inicial, o juiz vai mandar citar o réu, que é a parte contrária. Essa parte contrária geralmente vai apresentar uma defesa, que nós chamamos de contestação. Depois, o advogado do autor vai ter que entrar com uma réplica, que seria uma contestação da contestação. Geralmente tem audiência. Às vezes até mais de uma audiência. Às vezes o juiz pede uma audiência consensual, porque é obrigatório hoje mandar para o Sejusc, para que se faça uma tentativa de conciliação. Conciliação, o que eu falo, não é uma conciliação para voltarem a morar juntos, também pode, mas é uma conciliação para tentar pôr fim ao vínculo matrimonial de forma mais suave. E às vezes não é possível essa conciliação, porque às vezes um dos cônjuges quer mais direito do que possui, e aí não é possível uma conciliação. Por quê? Para que haja uma conciliação, ambos têm que abrir mão um pouco do seu egoísmo, da sua ganância pelos bens e tentar um meio termo. E nem sempre é possível isso. Às vezes é obrigado a deixar que o juiz resolva isso. Portanto, às vezes tem uma audiência de tentativa de conciliação junto ao Sejusc e às vezes é infrutífera. E é marcada uma audiência de instrução e julgamento junto ao juiz. Nesse divórcio litigioso, se vai discutir sobre os bens, por isso é necessário que junto todos os documentos dos bens, no caso dos bens móveis, contrato, se houver contrato, o registro atualizado. É necessário também que junto a certidão de casamento atualizada, é necessário também a certidão de casamento de nascimento dos filhos. Se houver veículo, tem que juntar a cópia também da certidão do veículo, do documento do veículo, e assim por diante. Porque se deve discutir tudo nesse divórcio. Mesmo porque, se é um divórcio litigioso, não há razão para que deixe bens pendentes. Deve-se discutir tudo de uma vez, para depois, quando sair uma carta de sentença, já ficar separado cada um. Se for possível, já separar os bens no próprio divórcio, faça. Se não for possível, os dois vão ficar em condomínio. E aí depois vai ter que entrar com uma ação de alienação judicial, se os dois não conseguirem se conciliar para dividir o patrimônio. Tudo isso, às vezes no divórcio consensual, é evitável. O divórcio litigioso, geralmente, pode chegar até uma instância superior, ou até a terceira instância. Pode chegar até em fase de recurso extraordinário e pode demorar muito tempo. Por isso, nos pedidos do divórcio litigioso, às vezes nem sempre o juiz concede que se faça o pedido de alimentos para filhos menores, ou para filhos menores. Porque o juiz entende, tanto o juiz como o Ministério Público entende, que como é um processo litigioso que pode demorar muito tempo, não é viável que se faça um pedido de alimentos para filhos menores dentro do processo. E o juiz exige que a parte entre com outro processo de alimentos, pedindo alimentos para aquele filho menor,
Porque a ação de alimento para filhos é muito mais célere, porque se trata de uma lei especial. Já entra com pedido de liminar para conceder os alimentos provisórios. E aqui no litigioso, às vezes, fica mais difícil fazer isso, porque a parte contrária também pode contestar. E isso pode demorar tempo, pode demorar anos. Como também uma das partes pode dificultar até a citação. E essa citação ser feita até por meio de edital, com nomeação de curador especial. Tudo isso pode acontecer no divórcio litigioso. Portanto, é uma surpresa. Se entra com uma ação achando que é fácil, que é rápido, e pode demorar muito tempo. Às vezes o desgaste é muito grande. Também, outra coisa, ninguém entra com divórcio litigioso quando está tudo bem. Portanto, os dois vão viver numa zona de beligerância, de briga, até resolver esse divórcio. E às vezes continua essa briga. Tanto as partes envolvidas, autor e réu, como também seus agregados, como sogro, sogra, filhos, parentes. Todas essas pessoas sofreram desgastes com o divórcio litigioso. Portanto, o divórcio consensual é a medida mais aconselhável fazer. Mas às vezes, como eu falei, não há outra alternativa. Tem que fazer o divórcio litigioso. Porque quando uma parte não quer divorciar, não tem como fazer alguma coisa de forma consensual. Para que se faça um divórcio consensual, os dois têm que querer. Tem que concordarem naquela divisão dos bens, tem que concordarem na guarda dos filhos, tem que concordarem nos alimentos dos filhos. E concordarem também por fim, ao vínculo matrimonial, que é o que se busca mais no divórcio litigioso ou no divórcio em comum. E nesse caso, se a parte contrária não aceita por fim ao vínculo matrimonial, não cabe outra coisa a não ser entrar com divórcio litigioso e pedir que o juiz julgue o processo. E no final o juiz vai decretar o divórcio e a parte vai averbar a certidão, vai averbar a sentença, o formal de partilha, e pedir a averbação junto ao cartório onde se casou, para que se constate que aquela pessoa está divorciada. E vai ser uma certidão de casamento de divorciado, mostrando o número do processo, mostrando que aquela pessoa se divorciou, que aquela pessoa está livre das amarras do vínculo matrimonial. Mas outra coisa também que é necessário deixar bem claro sobre o divórcio litigioso. Além da demora, o divórcio litigioso, também nós temos o problema da separação dos bens. Que em muitos casos, esses bens são divididos por meio de uma ação de alienação judicial. Porque tudo é controvertido entre as partes. O estado de beligerância é tão alto entre ambos que eles não conseguem se conciliar nem mesmo na divisão dos bens. Mesmo sabendo que vem perder muito na divisão desses bens. Às vezes preferem perder, mas não abrir a guarda para tentar conciliar de forma que venha beneficiar os dois. Temos que analisar muito isso. Outra coisa, quem sofre mais com o divórcio litigioso são os filhos. Porque entre o rochedo e a onda, quem sofre mais são os mariscos. E quem é a parte mais fraca no divórcio, quando tem filho menor? São os filhos menores. Essas crianças são as que mais sofrem. Portanto, não é raro se constatar nas escolas crianças com problema de mau rendimento escolar, crianças com problema de ansiedade e até depressão e outras doenças mais graves. Tudo isso o divórcio litigioso pode trazer, se não se atentarem de uma forma muito bem estruturada, muito bem preparada. O que deve ser feito desde o começo? Já se deve entrar com o divórcio litigioso de forma para tentar por fim definitiva qualquer vínculo entre os dois, para não ter outros problemas de outras ações.
muito embora a ação de alienação judicial sempre pode acontecer, mesmo que tenha todos os cuidados. Mas porque existem bens que não são passíveis de divisão, que às vezes necessitam ser alienados, esses bens. Quando existem vários bens que possam ser divididos, cada um já fica com uma parte, aí fica muito mais fácil. Mas nem sempre isso é possível. Por isso é importante um advogado da área de família que conheça da matéria e que tenha conhecimento empírico também, que possa conversar com as partes e mostrar a melhor forma que pode ser feita. Porque muitos divórcios que poderia ser litigioso, com um advogado que conhece da matéria, que tenha habilidade para conversar com as partes, às vezes pode ser transformado num divórcio consensual. Isso é muito mais viável. O vídeo que eu teria para vocês hoje é esse. No próximo vídeo falarei sobre a respeito de curatela. Por hoje é só e fiquem com Deus.